Boa noite, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou direto para o texto hoje. Mateus 11, por favor. Mateus 11, versículo 25. Uma coisa antes de eu começar a falar enquanto vocês acham. Quando a gente sobe aqui para pregar, a gente está pregando para a gente também. E eu acho que isso nunca foi tão verdade para mim quanto essa palavra. Então, por favor, tudo que eu disser aqui não é acusação, não é... Porque, assim, foi engraçado, só porque eu estava preparando essa palavra, algumas pessoas vieram conversar comigo essa semana exatamente sobre isso. Então, se eu falar isso, eu não estou dando indireto para você, tá bom? É só... Vamos abrir o coração para aquilo que Deus quer falar com a gente, tá bom? Mateus 11, versículo 25, está escrito assim. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples. Sim, Pai, foi assim do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te agradeço por nós podermos estarmos aqui, estudando a tua palavra juntos como igreja, como o Senhor nos fez para ser. Eu peço que o Senhor abra os nossos corações, os nossos ouvidos e os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem para revelar. Que toda distração não impeça a gente de entender aquilo que o Senhor está trazendo para a gente, que é o descanso que o Senhor tem para as nossas almas. Em nome de Jesus, amém. Então, vou começar com uma pergunta. Por favor, sejam honestos na resposta. Quem aqui está cansado? Eita, Brasil. Legal. Legal, ok. E isso é muito justo, gente. Esses dias no grupo da galera, no grupo do WhatsApp da galera, tava uma galera reclamando que tá cansado, porque trabalha, porque estuda, porque foi tipo umas 50 mensagens. Quando eu olhei o celular, tava tipo, todo mundo, não, porque eu vou pra faculdade, depois eu vou pra escola, e aí depois eu... E realmente, a gente tem muita coisa para fazer. Você trabalha, aí depois você vai para a escola, aí depois você vem para a igreja, e aí quando você quer descansar, você pega o celular, aí quando você pega o celular é um monte de informação, tem 50 mil mensagens, tem um monte de notificação no Instagram, e aí quando você para, você fica perdido, de tão cansado que você está. E aí, se não fosse só a rotina, se não fosse só o cansaço mental, a gente ainda tem as pressões. Porque você tem pressões externas e você tem pressões internas. Você tem pressões externas do que as pessoas acham que você já devia fazer, de onde as pessoas acham que você já devia ter conquistado. Gente, ontem, por favor, não riam, mas ontem... Ontem, 2 meninas de 12 anos me cobraram por eu não ter filho. Esse é o nível. Então, a gente tem pressão externa, a gente tem pressão interna, daquilo que a gente acha que a gente já tinha que ter conquistado, daquilo que a gente acha que a gente já tinha que ter feito. Isso cansa. Isso cansa. Não é à toa que está todo mundo aqui, não todo mundo, mas a maioria de nós está cansado, certo? E só que a gente começou uma série de pregações sobre vida saudável. E o ponto é que, se a gente está cansado, a gente não consegue viver uma vida saudável. E eu lembro da minha tia, quando eu falo disso, porque ela falava que, quando ela trabalhava e fazia faculdade, ela não tinha dinheiro para comprar comida fora de casa. E aí ela chegava em casa com tanta fome, que ela pegava a comida gelada e comia. E aí meu avô ficava tipo, não faz isso, filha. Mas ela estava tão cansada que ela não estava nem aí. Quando você está cansado, você só quer sobreviver. Você não está nem aí para o que você está comendo, você não está nem aí para o que você está fazendo, você só quer chegar no dia seguinte. Às vezes, nem isso você quer. Então, se você está cansado, se eu estou cansado, se nós estamos cansados, nós não conseguimos viver uma vida saudável. Nem dentro de nós e nem aqui na igreja. Nós não conseguimos ser uma igreja saudável se todos os seus membros estão cansados. E, por isso, eu acho que o Senhor colocou esse texto no meu coração. Porque eu também estou cansada. E eu sei que Deus tem um renovo para dar para a gente. Então, para isso, eu vou pedir para deixar os versículos ali e não tirar, tá bom?
Então, versículo 25, pode colocar. E eu vou pedir para vocês não fecharem a Bíblia, porque a gente vai ficar só nesse texto. Qual que é o contexto ali? O que está acontecendo? Os discípulos de João Batista, eles chegam para Jesus e falam, o Senhor é o Messias mesmo? E aí Jesus responde eles vão embora, e aí Jesus vira para a multidão e fala, cara, João, ele é o cara. João, ele é o profeta que foi prometido lá, ele é o Elias que foi prometido, e vocês não acreditam nele. E assim como vocês não acreditam nele, vocês não vão acreditar em mim. E aí ele começa a falar das cidades que ele foi, e como ele começou a fazer milagres nessas cidades, e ainda assim as pessoas não acreditaram nele. E nesse contexto, Jesus entra no versículo 25. E ele fala assim, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples. Primeira coisa, olha gente, eu tenho um laser. Primeira coisa, Jesus fala, eu te louvo. Eu te louvo. Eu te louvo. Quando você fala que você está louvando alguém, quando você fala essa frase de Jesus, está falando, Pai, aquilo que você está fazendo, eu estou concordando. Porque Jesus fala, eu te louvo, Senhor dos céus e da terra, por quê? Então, eu te louvo porque o que você está fazendo está ok, eu estou concordando com isso. E o que Deus está fazendo? Deus está escondendo essas coisas dos sábios e cultos e as revelando aos simples. Primeiro, o que são essas coisas? Jesus está falando ali no contexto da revelação de Cristo. Jesus está falando da revelação de quem ele é. E ele está falando que Deus está escondendo isso. Por que Jesus estaria falando, Deus, estou achando legal que o Senhor está escondendo isso? Porque Deus não está escondendo de todo mundo. Ele está escondendo num grupo muito específico de pessoas, que é os sábios e os cultos. Tá aí a desculpa que você estava querendo. Você pode estar pensando, calma aí. Você pode estar pensando, tá aí a desculpa que eu estava querendo para não estudar. Porque se eu não estudar, Deus vai se revelar a mim, porque Deus não se revela para os sábios e cultos. Só que, momento piada, gente, momento piada, volta aqui. Só que, quando Jesus fala dos sábios e cultos, ele está falando de um grupo muito específico de pessoas, que, por terem estudado, por conhecerem, eles estão tão cheios de si, eles estão tão arrogantes, que eles não têm espaço para ouvir aquilo que Jesus está ensinando. Eles não têm espaço para ouvir aquilo que Jesus está falando. Então, para os arrogantes, Deus não vai revelar nada porque não tem espaço para revelar. Não tem espaço para você receber aquilo que Jesus está falando. Mas, ele fala que ele revela aos simples. Dependendo da sua versão, aqui está falando aos que são como crianças, ou aos que são pequeninos. E Jesus fala que a gente tem que ser como criança para entrar no reino dos céus. Por quê? E é muito legal aqui, porque o sábio e culto, ele está em contraste com o simples. Porque onde o sábio e culto é arrogante, onde o sábio e culto não está nem aí, não quer ouvir, não tem espaço, a criança ela é humilde. A criança ela é pronta para ouvir. A criança ela reconhece que ela precisa ouvir, precisa aprender aquilo porque ela não sabe. Então, para quem que Deus revela? Deus revela para quem é simples. Deus revela para quem está pronto para ouvir. Pode passar o próximo versículo, por favor. Aí chega no 27. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Toda a autoridade de Jesus foi dada por Deus. Pode passar. E aqui fica muito legal, porque ele fala assim, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ué, eu conheço Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, mas Jesus está falando que ninguém conhece a Jesus a não ser o Pai. Porque o sentido de conhecer dessa palavra aqui no original é conhecer tão profundamente, é conhecer completamente, que finalmente faz sentido na sua cabeça. E você entende. E esse nível de revelação de Jesus, o único que tem é Deus, que deu a ele toda a autoridade. Só que o mais legal ainda é que Deus, que conhece a Jesus, não fica com Jesus só para ele. Ele revela ele para a gente. E a gente tem um exemplo disso quando Pedro está falando com Jesus. E aí Jesus fala assim, quem sou eu? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus responde para ele? Alguém lembra? Jesus responde assim, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne
ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Deus conhece plenamente Jesus. E ele não fica com essa informação só para ele. Através do Espírito Santo, ele revela a nós. Só que aí o versículo continua e fala: e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Da mesma maneira que só Deus conhece plenamente Jesus, só o Filho conhece plenamente a Deus. E da mesma maneira que Deus quer revelar o Filho quer revelar o Pai. E aí eu queria ler com vocês João 17, do 1 ao 4. Calma que isso vai fazer sentido do porquê eu estou falando disso para a gente falar de cansaço. Fiquem comigo. Novamente, Jesus é o único que conhece plenamente a Deus. E em João 17, do 1 ao 4, está escrito assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Próximo. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a boa obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti. Até aqui tá bom. Jesus veio para te dar a vida eterna. Tudo bem? Até aí todo mundo concorda com isso? Jesus veio para te dar a vida eterna. E o que esse versículo está falando? Esse versículo está falando que te dá a vida eterna é você e eu conhecermos a Deus e a Jesus como eles plenamente são. É conhecer a Deus como ele realmente é. Conhecer Jesus como ele realmente é. Que é coisa que só o Pai e o Filho sabem. É isso que Jesus está te oferecendo. E o mais bizarro é que ele veio para fazer isso. E ele veio fazer isso para glorificar o Pai. É isso que Jesus veio fazer. E é isso que ele quer que você tenha. Tudo bem até aqui? Amém. Então, vamos voltar para o texto de Mateus 11. Volta lá para Mateus 11. Então, depois que Jesus disse tudo isso, depois que Jesus disse que ele é o único que conhece o Pai, e o Pai é o único que conhece ele, a gente entra no versículo 28, que é quando Jesus fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus é o único que conhece o Pai. Jesus está falando que ele é o único que pode te revelar a Deus. E ele fala: venham a mim. Esse é um Deus que quer se revelar a você. Jesus, ele não está falando assim: eu conheço o Pai, eu vou ficar com essa informação só para mim. Não. Vem a mim. E não é vem qualquer um a mim. É vem você que está cansado e que está sobrecarregado. Você precisa dessa revelação. Então vem até a mim. E esse sentido de cansado é interessante, porque a gente usa cansado para muita coisa hoje em dia. Hoje, estou cansado de você. Estou cansado de não fazer nada. Mas esse cansado aqui é um cansado de trabalho. É alguém que trabalhou e se exaustou. É desse cansado que Jesus está falando. E o sobrecarregado, eu tenho um exemplo para dar para o sobrecarregado. Teve um dia que eu estava indo embora. E eu ia dar carona para algumas pessoas. Gente, meu carro é pequenininho, assim. Tipo, meu carro é muito pequeno. E tinha 5 pessoas no carro. E 2 delas tinham, 1,80 de altura. E eu precisava subir essa subida aqui. Meu carro parecia um Fusca. Ele ficou... O carro não estava aguentando. Porque o carro estava sobrecarregado. Sobrecarregado é quando você coloca tanta coisa, tanto peso em cima, que atrapalha o movimento. Que ele não consegue agir da maneira que ele deveria agir. Isso é algo sobrecarregado. E Jesus fala: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Agora, pensando na gente aqui, eu vejo que a gente tem 2 cenários possíveis. Para todo mundo que levantou a mão, eu acho que tem 2 cenários possíveis para a gente estar cansado. O primeiro cenário é antes de você conhecer a Cristo. É o cansaço que você tem antes. E ele tem muito a ver com propósito de vida. Porque você quer encontrar um propósito de vida, você... Sabe a crise da Barbie? Para que eu fui feito? É isso. Para que eu fui feito? E aí você começa a se perguntar, e aí normalmente as pessoas buscam resposta em 3 coisas. Ou na profissão,
ou em algum relacionamento, ou em algum movimento. Por quê? Porque a profissão, ela te dá reconhecimento. O relacionamento, ele vai te dar o amor que você procura. E o movimento, ele vai te dar o pertencimento que você está procurando. Então, o seu propósito de vida provavelmente vai estar em alguma dessas 3 coisas, se você não conhece a Cristo. E aí o problema disso, além de você não conhecer a Cristo, é que você cria ídolos em cima dessas coisas. E aí você começa a dedicar toda a sua vida para aquilo. E você dedica, você dedica, você dedica. E aí você está tão naquilo que chega um ponto que você nem mais sabe quem você é. A bandeira que você levanta virou sua personalidade. E você não se identifica mais. E aí chega um outro ponto onde a pessoa com que você gastou todo esse tempo vai te decepcionar. O seu emprego vai te decepcionar, porque, tá bom, eu descobri que o meu propósito de vida é ser médico, pediatra. Aí você acha que todo dia, quando você virar médico pediatra, vai vir a criancinha e fala, olha, o dodói. Só que aí, chega um dia que a criancinha chega e vomita em você, aí você fica, não era isso. Não era isso que eu estava pensando. Aí no relacionamento, a pessoa te frustra, a pessoa te abandona. Aí no movimento, você descobre que quem liderava o movimento não era tudo aquilo que você pensava. E aí, quando você tem esse ídolo que te frustra, você vai para onde? Porque você não tem para onde ir. Porque você construiu tudo em torno disso. E você gastou a sua vida toda, você gastou até aqui, né? Você gastou a sua vida toda até aqui, indo atrás dessa coisa que não vai te trazer satisfação. E agora você se encontra cansado. Beleza, esse é um tipo de cansaço que eu vejo. Agora tem um outro tipo de cansaço, que eu acredito que seja da maioria daqui, que é um cansaço que a gente tem depois que a gente encontra Jesus. Contraditório, mas a gente é contraditório, Jesus não é. E vamos pensar assim, o cansaço que a gente tem depois que a gente encontra Jesus, muitas vezes também tem a ver com o propósito de vida. Só que não é qual é o meu propósito de vida, porque você já sabe, você é crente. Gente, qual que é o propósito de vida de um crente? Vamos lá, alguém. Qualquer um. Oi? Anunciar o evangelho, ok. Mas por que a gente anuncia o evangelho? Conhecer a Cristo, o que mais? Nos tornarmos semelhantes, mas eu falei aqui que Jesus veio para uma coisa. Para que Jesus veio? Oi? Relacionamento com o Senhor. Tá quase lá. Mais uma coisa, mais um. Glorificar. Você, crente, você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus com a sua vida. Tudo que fizerdes, faça para a glória de Deus. É isso que o crente faz. Ele vive para a glória de Deus. Ele fala para a glória de Deus. Ele prega para a glória de Deus. Ele vive para a glória de Deus. Então você sabe qual que é o seu objetivo de vida. Só que o problema é que muitas vezes você não sabe como viver para a glória de Deus. Você sabe que você tem que viver para a glória de Deus, mas você não sabe como. E aí a questão é que Deus é muito específico. Deus é muito específico. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Porque me mostra quem Deus é. Quando a gente lê o Antigo Testamento, e aí ele fala dos sacrifícios, do templo. Gente, assim, Deus tinha um aroma que ele gostava quando era feito o sacrifício. Ele deu basicamente uma receita para Moisés de como fazer um perfume que ele se agradasse. Deus é específico. Então, quando a gente tenta viver para a glória dele da nossa maneira, não dá certo. A gente tenta, com os nossos ministérios, com os nossos serviços, conquistar a graça, o amor de Deus, que é uma coisa que ele dá de graça. A graça e o amor dele você já tem. Só que você tenta com o seu ministério, com as coisas que você faz aqui, com as coisas que você faz lá embaixo, você tenta conquistar o amor de Deus. E aí meio que cria uma bola, né? Porque aí você se vicia no servir, você se vicia em ser reconhecido pelas pessoas, você se vicia em se vestir de preto e subir lá no house, você se vicia em servir lá na hamburgueria, você se vicia no servir, e você esquece que você está servindo simplesmente por causa da glória de Deus. Você começa a olhar para o seu ministério como o quão grande eu posso ir, ou o quão longe eu posso ir, não o quão profundo no Senhor eu posso ir. E aí você se cansa. Porque você começa a servir no automático. E eu estou falando isso para uma galera que eu sei que ama servir. Gente, eu sei que todos nós aqui amamos servir. Eu sei que tem escala cheia no house, eu sei que tem escala cheia na música, eu sei que tem escala cheia na hamburgueria. Mas eu peço para nós olharmos os nossos corações quando nós estamos fazendo isso. Porque
sim, de fato, Jesus nos chama para uma vida de servidão. Jesus nos chama para uma vida de servidão. E eu quero que a gente abra em Filipenses 2, por favor. Porque Jesus, quando ele te chama, ele deixa muito claro que você vai ter que servir. Só que, e eu falo isso com muito amor no meu coração, só que a gente está muito enganado se a gente acha que esse servir, que viver uma vida de servidão, se resume a vir aqui na igreja uma vez por mês cumprir a sua escala do house. A gente está mais enganado se a gente acha que viver uma vida de servidão se resume a se enfiar em tudo quanto é ministério que essa igreja tem para oferecer. Porque viver uma vida de servidão é viver como Cristo viveu. E como Cristo viveu. Portanto, se há... Não, pode ir para o 2, pode ir para o 2. Cristo viveu assim. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Próximo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Próximo. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo a que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso é uma vida de servidão. Eu amo que a galera ama servir. De verdade, gente. Eu amo isso. Só que a gente não pode confundir que quando a Bíblia fala de uma vida de servidão, se resume só aquilo. Envolve aquilo, mas não se resume somente a isso. Porque quando a sua vida está só focada nisso, você se cansa. Porque o seu objetivo deixa de ser a glória de Deus. O seu objetivo é o servir. E o servir nunca pode ser o nosso ponto principal. Pode voltar para Mateus, por favor? Então, quando a gente tenta servir e fazer as coisas e dar a glória para Deus da nossa maneira, quando a gente tenta viver os nossos ministérios da nossa maneira, a gente acaba cansando. A gente acaba ficando insatisfeito. A gente olha para o tamanho do nosso ministério e fala, é isso aqui. Esse aqui é o tanto que Deus se agrada de mim, o tamanho do meu ministério. E aí você se cansa. E você se vê num lugar onde você não tem um porquê continuar. Só que aí Jesus fala. Isso. Não, volta, 28. Só que aí Jesus fala. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Todos aqueles que se encontram nisso que eu falei. E eu darei descanso a vocês. Para aquele que está cansado, porque ele não encontrou ainda o propósito de vida. É Deus que dá o descanso a vocês. É Jesus que dá o descanso a vocês. Para aquele que está cansado porque encontrou o propósito de vida, mas não sabe como viver o propósito de vida, o seu descanso está em Jesus. E se você tiver qualquer outro tipo de cansado, adivinha só, o seu descanso está em Jesus. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, estar perto dele, é o que vai dar descanso à minha alma. E é o que vai dar descanso à sua alma. Por favor, para o 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para a alma. Jugo, o que é jugo? Quando um boi vai carregar um fardo, só que ele não vai carregar sozinho, vai ser 2 bois e um fardo. Eles põem uma tala de madeira, amarram nos 2 bois, para os 2 bois carregarem juntos. Quando Jesus fala, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, Jesus está falando, deixa eu carregar isso com você. Por que você está carregando isso sozinho? Deixa eu carregar esse jugo com você. E ele continua, porque ele fala, tomem sobre vocês o meu jugo. Então significa que o jugo é dele. Se o jugo é dele, ele que fala como você vai carregar. Porque a maneira com que você está carregando, às vezes faz mal para você. Cadê a Thalita? Thalita, oi. A Thalita é fisioterapeuta, gente. E aí, eu sei que, como é que tem que agachar para pegar as coisas, Thalita? Não vou fazer isso. Então...
Você não pode agachar de qualquer jeito. Tem um jeito certo de agachar para pegar as coisas, certo? Porque se você pega as coisas tipo assim, você se machuca. Você tem um jeito certo de carregar. O jugo é de Jesus. Deixa ele te ensinar como. E o melhor é que ele fala assim, ele não fala assim, eu vou só carregar com você. Ele fala, aprenda de mim. Ele fala, vira o meu discípulo. Ele vai ensinar a gente como carregar. E depois disso ele ainda dá o currículo dele, porque ele fala, eu vou carregar com você, eu vou te ensinar como carregar, e eu não sou qualquer professor. Ele fala do coração dele. Volta, por favor. Obrigada. Porque sou manso e humilde de coração. Ele é um professor que é manso e humilde de coração, que vai, primeiro de tudo, me ensinar e te ensinar a ser manso e humilde de coração. Isso ele não fala da boca para fora, porque a gente vê essa mansidão e essa humildade de Jesus para Deus quando a gente lê o Filipenses 2, que ele foi manso e humilde a ponto de aceitar a morte e morte de cruz, a ponto de não considerar ser Deus algo ao qual ele devia se apegar. Ele é nesse nível de manso e humilde, um Deus que era um Deus que era Deus, que tinha tudo. E falou assim, não, eu vou morrer por você. E ele me ensina e te ensina a ser assim. Então, com a mansidão e a humildade dele, ele me mostra e te mostra o caminho até o Pai. Ele me mostra e te mostra como agradar o Pai, como glorificar o Pai, como amar o Pai. E esse fardo, ele deixa de ser pesado. E aí ele fala assim, e vocês... Volta lá, por favor, obrigada. E vocês encontrarão descanso para a sua alma. A sua alma, ela vai finalmente poder descansar. Gente, essa semana, eu tive uma experiência que eu entendi o quanto é aliviador, não sei se essa palavra existe, mas o quanto é aliviador você achar uma coisa que você estava procurando. Semana passada, eu tive a oportunidade de tirar foto de alguns eventos que tiveram na vida de alguns amigos meus. E eles nem sabem disso, eu estou falando agora em público, porque eles não brigam comigo. Mas eu achei que eu tinha perdido o cartão de memória das fotos. Mano. De nada. Não estou ouvindo. Eu achei que eu tinha perdido. Gente, vocês não têm noção do desespero que eu fiquei. Eu cacei a casa toda por aquele cartão de memória. Eu liguei para um, eu liguei para outro, tipo, meu Deus do céu, cadê esse cartão de memória? Quando eu descobri o lugar do cartão de memória, eu acho que poucas vezes na minha vida eu fiquei tão aliviada. Porque quando a gente está buscando uma coisa que a gente tem necessidade, quando a gente está buscando uma coisa que a gente quer tanto, quando nós encontramos, a sua alma descansa. A sua alma, ela parece que faz... Ela encontra alívio. Ela encontra descanso. Então, tudo aquilo que você estava buscando no seu propósito de vida que você não encontrou, tudo aquilo que você estava buscando no seu ministério que você não encontrou, você encontra em Jesus. E quando você encontra em Jesus, você descansa. É isso, você descansa. É esse o descanso que Jesus dá pra gente. Ele dá o descanso que só Ele pode dar, porque Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa. Pode passar para o último. Vocês podem ficar de pé. E a gente termina no versículo 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, foca aqui, não distrai não, não distrai não. Só ficar de pé, só. E Jesus termina falando, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquilo que Jesus, quando Jesus te chama para dividir o peso com Ele, Ele ajuda você a carregar. Como a gente entendeu isso? Ele ajuda você a carregar. E quando Ele pede para você, vem comigo, deixa eu te ajudar a carregar. Isso por si só é leve. O fardo dele também é. E o que parece muito bizarro, porque quando a gente pensa no fardo de Jesus, que fala, aquele que não largar pai e mãe não é digno de mim. Esse é Jesus. Então como é que a gente fala que o fardo dele é leve? É porque... eu não sei se vai fazer sentido para vocês, mas é porque tudo que Ele quer é o seu coração. E isso, por mais que pareça difícil, não é algo difícil de dar. Quando a gente tem o coração como de uma criança, que lembra lá no versículo 25, que estava falando assim, que Ele ocultou dos que são sábios e cultos, Ele ocultou daqueles que são arrogantes, mas Ele revelou para aqueles que têm o coração como de uma criança.
A partir do momento que você tem esse coração de dependência do Senhor, a partir do momento que você tem o coração de Senhor, eu preciso do Senhor, porque eu não sei fazer isso sem o Senhor. O fardo dele é leve. Servir a Ele é leve. Não vai ser pesado você cumprir uma escala no house. Não vai ser pesado você cumprir uma escala na hamburgueria. Não vai ser pesado você vir no culto. Não vai ser pesado. Porque você não vai estar com foco no servir. Você não vai estar com foco no fazer. Você não vai estar com foco no seu amigo. Você vai estar com foco nele, que está ali do seu lado, te ajudando a carregar esse fardo que parece tão pesado para você. Então eu vou pedir para a gente fechar o olho. E eu vou fazer novamente essa pergunta que eu fiz lá no começo. Só que eu vou perguntar e você só vai levantar a sua mão se você se encontra cansado e você quer entregar hoje isso para o Senhor. Se você entendeu que o seu descanso não está nas coisas que você vai buscar aqui, não está no serviço que você vai fazer na igreja, não está no serviço que você vai fazer fora, mas está no Senhor. Então, por favor, levanta a mão. Quem aqui está cansado? Amém. Amém. Então nós vamos orar. Eu peço que quem normalmente intercede, que encontre alguém que está com a mão levantada e vá até ele. E normalmente faz parte dessa equipe de intercessão que ora, que busca alguém que está com a mão levantada. Eu vou orar com vocês. A gente vai orar. Eu vou pedir que quem estiver orando, ore. E depois nós vamos cantar essa canção. E nós vamos cantar entregando isso para o Senhor. Entregando os nossos pesos, os nossos fardos, as nossas culpas, tudo para o Senhor. Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor é bom. Eu te agradeço porque o Senhor é manso e o Senhor é humilde. Eu te agradeço porque o Senhor nos ensina a te ouvir. Eu te agradeço porque o Senhor abre o nosso coração. E eu te agradeço porque o Senhor traz descanso para as nossas almas. Eu peço, Senhor, que o Senhor torne os nossos corações como de crianças, prontos para ouvir a Tua palavra, prontos para receber o Teu amor, o Teu carinho e o Teu cuidado. E que nós possamos, Senhor, colocar todos os nossos pesos, as nossas dúvidas, as nossas angústias aos pés do Senhor. Eu peço que o Senhor traga alívio a todas as almas que estão aqui, Senhor. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha de encontro aos corações. Que toda ansiedade, que toda depressão, Senhor, que tem prendido eles, seja repreendida agora no nome de Jesus. Mas que o Teu amor, a Tua paz, que sai de todo entendimento, reine sobre esse lugar. Jesus, o Senhor é o Rei das nossas vidas. O Senhor é o Rei dessas vidas. E eu te peço, venha com Teu bálsamo. Auxilia, ajuda. Espírito Santo, se mostra como o consolador que eles tanto buscam. É o que eu te peço e eu desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.